Certo? Então, eu vou me apresentar de novo. Eu sou o Luan, sou assistente de vendas aqui do departamento comercial da SG, eu trabalho aqui do lado do Júnior. Hoje eu vou fazer esse treinamento da plataforma com vocês. A plataforma ela é simples, é mais de reciclagem, a gente vai ver alguns detalhes ali que podem auxiliar a gente durante o processo de locação. E aí, é como o Ju falou, vocês não tendo dúvida, vão anotando, e depois a gente troca uma ideia melhor, a gente tira um espaço para fazer esse bate-papo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vou achar que era assim. Vocês conseguem ver? Estão se vendo? Sim. Sim. Aqui vocês estão vendo a da SG, então, né? Estamos, Ótimo, perfeito. Então, esse daqui é o nosso portal. Eu vou entrar aqui na minha área teste. Quem tiver com qualquer dificuldade que seja para fazer o acesso, pode ficar à vontade para me chamar também, tá bom? Se tiver que fazer um reset de senha ou reativar o usuário, podem contar com o meu apoio para isso. Tá. Esse daqui é o portal da SG. Né? Aqui a gente vai falar de locação de carro. Né? A SG é a representante da Hertz Dollar Thrift para locação internacional. A gente também trabalha com Nacional, que também dá para cotar no nosso portal. Para a Nacional, a gente tem parceria com Localiza e com Movida. Hoje eu vou me manter na locação internacional, tá bom? Luan, deixa eu só te fazer uma pergunta. No Nacional, a comissão é a mesma? Laertes, não sei se você... Eu vou só reforçar, Cris, mas eu acho que é 15 com 10, sim. Eu vou verificar e depois eu te passo. No final, já te passo. Quando a gente está fazendo locação, a gente consegue buscar um destino aqui no nosso portal de duas formas. Se eu souber o código, né, isso é muito comum no aéreo, eu puxo pelo código. Ou eu coloco o nome do lugar que eu estou indo. Eu coloquei Orlando, me trouxe todas as lojas de Orlando, e com duas informações que ajudam vocês. Quais são as locadoras que prestam atendimento e se é uma loja de aeroporto ou uma loja de cidade. Que eu vou selecionar aeroporto de Orlando, data é padrão, cliquei na data de retirada, arrasto o mouse para devolução, aplicar, horário eu vou deixar 10 horas, reservar. A gente está indo para a tela onde a mágica acontece. Então, aqui é a nossa tela de orçamento mesmo, né? A nossa tela de disponibilidade. Aqui a gente tem dois tipos de visualização. O nosso padrão é esse daqui que vocês já devem estar habituadas, que é o formato grade. A gente utiliza esse formato porque é uma forma de disponibilizar todas as tarifas, as 3 locadoras e o valor de cada tarifa para cada locadora, justamente para a gente fazer isso daqui, ó, comparativos entre as 3, tá? A gente tem um outro, por que eu falo que esse daqui é o padrão grade? Porque se eventualmente vocês forem fazer alguma nacional, vocês vão perceber que a visualização é diferente, e é normal, porque no nacional a gente distribui os carros em lista. O formato lista vem carro por carro, categoria por categoria, locadora por locadora, de forma individual. Aqui é um formato mais padronizado. Então, aqui no campo de tarifas, né? Eu sei que tem um monte aqui, mas a gente trabalha somente com 2 tarifas para Estados Unidos, as LDW e as All Inclusive. A diferença de uma LDW para uma All Inclusive é a proteção a terceiros. Todas as All Inclusive têm proteção a terceiros, as LDW não. Então, consequentemente, são as tarifas mais simples que a gente tem para Estados Unidos. E aí, para ver o que tem dentro de uma tarifa, é só clicar no valor. Isso tudo aqui são as inclusões. Então, a gente compara tudo aqui, ó, ao inclusive. Quilometragem livre, LDW, ULIS, taxas administrativas, tanque e motorista adicional. Aí vocês vão me perguntar, Luan, mas qual que é a diferença da All-Inclusive para a Inclusive Light? É justamente esse tanque de combustível, tá? A Light não tem, a All-Inclusive tem. Mas no resto, todas essas tarifas aqui, elas são bem mais completas do que as LDW.
E essas que têm o promo no nome são tarifas com valor promocional, né? Então, se a Hertz está com algum desconto específico para alguma tarifa, vocês também conseguem encontrar esse mesmo desconto aqui no promo, ok? E aí a gente faz a comparativa aqui, ó, Inclusive Light 209 e o Inclusive Light Promo 246. Ué, não tá mais cara a promo, não era para estar mais barato? Era, mas tem um detalhe. A gente está com 15% aplicado aqui no nosso portal. Todas as tarifas base, elas acatam desconto, que são as tarifas bases. Essas daqui, as que não têm o promo no nome. Todas elas acatam desconto. As promocionais não acatam. Então é por isso que essa Lite aqui está mais barata do que a Lite Promo. Porque essa Lite aqui está com os nossos 15% de desconto aplicado. Dólar e Thrift são tarifas que não pegam desconto, tá? Então vão ser sempre com Hertz. Aqui em cima, detalhes da categoria, né? Isso daqui eu gosto de chamar de ficha técnica do carro, porque aqui é onde a gente identifica as informações mais técnicas mesmo. Então, quantas malas comporta, se é um carro com ar-condicionado, se é um carro automático. Inclusive, Estados Unidos é só carro automático, tá? Somente carro automático. Carro manual, vocês só vão achar na Europa, e aí é muito mesclado. Né? Tem categoria que é manual, tem categoria que é automática, mas nos Estados Unidos não, a gente só vai ter carro automático. Tá? E essas 4 aqui são detalhes ainda mais técnicos, eu passo só a título de curiosidade, tá bom? Essa letra aqui, esse A, é o grupo do carro, é onde o carro está estacionado lá na locadora, né, onde o atendente vai levar o passageiro. Esse ECAR, ele é um tiquinho assim mais importante, né, porque o nome disso daqui é zip code. É isso daqui que vai aparecer no voucher do passageiro, esse ECAR. Mas isso daqui é o código de identificação da categoria do carro. Vocês não precisam gravar esse código. Como eu disse, eu passo ele a título de curiosidade, porque é o que vai no voucher, e o passageiro ele pode acabar perguntando, o que é esse ECAR que está no meu voucher? O que vocês precisam entender é, a tradução está sempre aqui do lado. Então, eu já sei que um ECAR é um econômico, um CCCAR é um compacto, um ICAR é um intermediário, e por aí vai. Cada carro com a sua categoria, mas sempre a tradução dele aqui do lado. Okay? E o último, é óbvio, é como o carro é abastecido, se é combustão, se é híbrido, se é elétrico e etc. E do lado esquerdo nós temos as telas de filtro, né? Aqui a gente consegue filtrar pelas categorias, tá bom? Então vai trazer todas as categorias que tem disponibilidade para o período que eu estou orçando, e aí eu posso puxar. Por exemplo, eu posso ver os compactos, os intermediários e os pais. O legal, inclusive, de fazer isso daqui, né, que é selecionar as categorias, é por causa disso daqui, ó. Às vezes o passageiro, ele fala para você, Luan, tô indo para Orlando, eu quero um carro compacto. Eu sei que ir para Orlando com um carro compacto é muito pequeno. Não compensa eu ir para Orlando para ficar num carro minúsculo. E às vezes o passageiro, ele não tem essa mesma noção. Então, por que é legal você filtrar as categorias? Porque às vezes uma categoria acima do que o passageiro pediu é muito melhor e a diferença é muito pouca. Então a gente pega aqui o compacto na All Inclusive 265. A gente pega o Kia K4, que é um carrão, 267. Aí a gente vai para uma categoria mais acima, que é o Full Size, 271. Então, é uma diferença que é muito minúscula de uma categoria para outra. Isso porque eu ainda pulei entre o intermediário e o full size, ainda tem o standard. Eu pulei ele. Então, vocês já veem que do intermediário para o full size, que é 2 categorias acima, a diferença não foi gigante. Foi uma diferença de dólares. Né? Então, é legal fazer esse tipo de comparativo, até para dar um diferencial no momento de locação do passageiro. E aqui, né, eu comparo os melhores preços. O nome, isso daqui é para fazer alteração na nossa busca, tá?
todas as alterações que forem feitas em qualquer um destes campos, né, desde esse daqui de cima até os horários, eu preciso essencialmente clicar no pesquisar. Senão, o meu sistema ele não vai acatar mudança. Então, por exemplo, se eu coloco aqui para devolver em outra cidade, eu só coloco Mia e não clico no pesquisar, o sistema não vai entender que eu estou pedindo para devolver em Miami. Ele vai achar que a minha locação é de retirada e devolução ainda em Orlando. Então, fiz qualquer alteração aqui e clico no pesquisar. Equipamento opcional. Tem como vocês fazerem as inclusões das cadeirinhas, tá? Esse equipamento, ele só é pago no local. O que a gente consegue é já deixar reservado para o passageiro, que aí já mostra quanto que vai ser cobrado na localidade para ele fazer esse pagamento, e também já fica garantida a cadeirinha na reserva desse passageiro, tá? Mas como é um equipamento, ele é pago somente no balcão. E o outro é o Hand Control. O Hand Control é isso daqui. Para isso, que essa foto aqui ficou show. Aqui. Vocês estão conseguindo ver, né? Sim. O Hand Control é isso daqui. Ele é um equipamento que ele vai nos pedais do carro, né? Ele serve para passageiros que têm mobilidade reduzida, que eles não têm o movimento das pernas, e aí ele serve para fazer o controle dos pedais. Esse equipamento ele vai ser gratuito, tá? A Hertz ela disponibiliza ele sem cobrar nenhum tipo de valor, só que vai depender da disponibilidade. Então, se vocês tiverem algum caso de um passageiro que precise do Hand Control, entre em contato aqui com a central da SG e nós vamos verificar com a localidade se tem ou não esse equipamento disponível para esse passageiro. Buscar mais categorias. Esse daqui eu gosto bastante, porque ele serve para a gente buscar os carros que tem disponíveis. Né? Às vezes eu estou procurando uma categoria aqui e eu não estou achando essa categoria. Então tem uma forma de eu fazer, vou usar uma expressão, forçar a busca dessa categoria. Então como é que eu faço isso? Eu consigo pelo zip code, posso colocar um ICAR aqui, clicar no pesquisar, e aí vai me trazer todos os carros com essa mesma ficha técnica, com uma ficha técnica semelhante a essa. Mas vamos combinar que ficar gravando código por código é muita coisa. Nem eu decoro isso daqui, então tem um jeito mais fácil da gente pesquisar. É só clicar na lupa. Cliquei na lupa, vai aparecer todos os carros que tem disponíveis para a loja de Orlando ou para a loja que eu estiver cotando. E vocês vão perceber que existem carros aqui, ó, por exemplo, o Prestige Collection, o Dream Collection. Esses carros, eles são das categorias especiais, da frota especial da Hertz, tá? Eles são algumas categorias mais luxuosas, por assim dizer, são categorias mais especiais mesmo. Esses carros só vão ter na Hertz, e para você fazer a busca deles é somente aqui pelo buscar mais categorias. E aí eu vou selecionando aqui, bati as 10 categorias ou a quantidade que eu queria, eu clico no pesquisar. Se tiver a categoria que eu estou procurando, o sistema vai me trazer de primeira. Se não, ele vai trazer novamente a que tiver a ficha técnica mais parecida. Então, aí esse daqui, equipamento adicional, tá? Vou deixar esses dois por último. Primeiro código e tour code, código de tarifa e tour code. Isso daqui vai servir para a gente buscar ou filtrar alguma tarifa. Sempre na frente do nome vai ter um código. Esse código aqui que a gente faz a busca. Então, posso colocar ele aqui no código tarifa ou no tour code. A sequência, onde eu coloco aqui não influencia. O que vai influenciar é esse daqui, ó, fornecedor. Então, coloco Hertz, tour code, cliquei no pesquisar, o sistema vai me trazer todas as tarifas ao inclusive da Hertz, para todos os carros. O mesmo para dólar e Thrift. Eu pego o código das tarifas dela, jogo aqui, seleciono o fornecedor, tá bom? E aí o sistema me traz o que eu estou procurando. Temos também o Hertz Gold. A Hertz, ela tem um programa de milhagens, né? Alguns passageiros eles fazem parte desse programa.
e aí eles conseguem pontuar, eles têm acesso a alguns benefícios na localidade. É um programa de milhagens da Hertz. Tem como fazer a inclusão desse código Gold do passageiro na reserva. Só que o que acontece? Essa inclusão ela é feita somente pela central de reservas aqui da SG. Então, se vocês tiverem algum passageiro que ligou e falou, olha, eu quero colocar o meu Hertz Gold na reserva, você fala, tá bom, vou entrar em contato com a SG. O pessoal aqui, eles te ajudam a fazer essa reserva com o Gold incluso, e aí vocês fazem o procedimento tudo aqui pela SG. E esses dois que eu deixei por último, né? O CD e o PC. O PC é cupom promocional, é Promotional Code, e esse daqui é código de desconto. O cupom promocional, ele serve, um exemplo que a gente está tendo agora é esse de 15%. Ele serve para quando a ASG ou a Hertz tem alguma campanha de desconto específica. Gera-se um código, né? Esse código a gente consegue colocar aqui no campo PC. No caso desses 15%, já está aplicado automaticamente no nosso portal, então vocês não precisam colocar nenhum tipo de código. Mas se fosse em outra situação, gera-se um código, você coloca aqui e clica em pesquisar, que aí o sistema aplica o desconto desejado. O outro é esse CD. O CD é código de desconto. A Hertz ela tem um diferencial que ela tem algumas parcerias com companhias aéreas e com bandeiras de cartões de crédito que dão descontos em locação. A SG ela tem esse diferencial competitivo que a gente consegue aplicar o desconto dessas parcerias da Hertz no nosso portal. Esses códigos eles são de uso exclusivo aqui pela plataforma da SG. E aí, como que funciona? A gente tem essa relação de códigos. Eu não sei se o Ju já passou para vocês, mas se ele não passou, eu tenho certeza que ele já encaminha, né, assim que a gente finalizar. Passei, mas eu passo de novo depois. A gente tem, só para avisar todo mundo, a gente tem o código, ele está no Bidu, mas eu vou só copiar ele aqui e já vou mandar na comunicação de novo para relembrar todo mundo, tá? Perfeito. Perfeito. E aí vocês conseguem, né, aplicar esses códigos de desconto aqui no nosso portal. Qual que é o critério, né, a regrinha de utilização? Então, vamos lá. Eu dei o desconto do Visa, meu cliente precisa ser Visa. Eu dei o desconto do Master, o cliente precisa ser Master. Eu dei o desconto da American Airlines, o cliente precisa fazer parte do programa de benefícios da American Airlines e o voo de chegada desse passageiro tem que ser através da American Airlines. É muito importante seguir essa regra quando a gente for aplicar o desconto, porque vamos supor aqui que eu fiz uma reserva aqui para o Laerte Júnior, eu dei o desconto do Master, chegou lá na localidade e o atendente identificou que ele não é cliente Master. O que vai acontecer? Vão derrubar a reserva dele e vão fazer uma nova, porque ele não vai ser elegível ao desconto que foi aplicado. Então, o critério é esse. Dei o desconto, o cliente ele tem que ser elegível ao desconto que está sendo aplicado. E como que eu faço essa comprovação? O passageiro ele não precisa pré-pagar a reserva aqui no Brasil com o cartão. Então, se eu dei o desconto do Master, eu não preciso pagar aqui com o Master. Eu não preciso necessariamente fazer o calção lá na localidade com esse mesmo cartão. O que eu preciso é ter esse cartão em mãos, caso ele me seja solicitado. Tá? E aí ele pode, e ele vai ser solicitado assim que o atendente identificar que um desconto foi aplicado. Então é muito importante que o titular tenha esse desconto em mãos. E tem que ser o titular, a pessoa que está com o nome no voucher que tem que ser elegível ao desconto que foi aplicado. Lembrando que lembrando que como hoje nós estamos com uma campanha de 15%, e acho que somente o Amex Platinum, que dá 20%, é o único que está funcionando quando você coloca esse desconto que está aplicado até o dia 30. Passando do dia 30, vocês já podem trabalhar com CD, caso o cliente reclame, estou com a tarifa um pouco mais em conta em tal locadora, eu fiquei sabendo que tem um desconto assim, sabe? Então, vocês sabem que cabe o desconto dos cartões de crédito e de companhia aérea no CD, que chega a dar desconto. E aí, complementando o que o Ju disse, a gente está com esses 15% de desconto,
E tem uma forma, né, caso vocês queiram fazer um comparativo entre qual desconto seria mais vantajoso para o passageiro, que não tem problema, vocês fazem isso daqui, ó, coloca 0 aqui no campo do CD, tem que ser 9 vezes, e clico no pesquisar. O que vai acontecer? Eu vou, abrir aspas, quebrar o desconto, fecha aspas. Tá? E aí as tarifas, elas começam a aparecer no valor base. Tarifa apareceu no valor base, eu jogo o desconto que eu queria para fazer essa análise de qual é mais vantajoso para o passageiro. Isso daqui é mais uma dica de utilização da plataforma mesmo. É para auxiliar vocês durante o processo de negociação também com o passageiro, para ver o que fica mais vantajoso de passar para ele. Isso é para aquele passageiro que reclamar de tarifa, tá? Não queime cartucho com esse CDP de desconto. Sim. Se o cara tá, pô, encontrei preço melhor, isso aqui, então você tem de manga esse CDP de desconto, tá? Exatamente. Então, dessa tela aqui tem só outros detalhes. Esse daqui que fica piscando, chamando a atenção, é só o itinerário da nossa pesquisa. Aqui no campo do nome, tem os envelopes, eles servem para encaminhar o orçamento para o passageiro. Então, clica aqui em enviar e-mail, coloca o nome, o e-mail do passageiro e encaminho para ele. Tem uma dica aqui nesse campo, se eu mandar dessa forma, que o passageiro ele vai receber o orçamento, né, de todas as tarifas. Mas vamos supor que eu queira mandar só um inclusive da Hertz e Trift, né? Eu clico no valor das tarifas, porque aí quando eu encaminhar, ele recebe o orçamento só daquilo que ele ficou interessado. Lembrando que esse orçamento é melhor vocês mandarem para vocês, para depois vocês mandarem para o cliente, tá? Porque aí não sai o nome de SG, não sai o nome de nada. Ok? Isso. Ok. Então, dessa tela aqui de orçamento, né, de disponibilidade, é isso. Eu vou seguir aqui, selecionar essa tarifa inclusive mesmo, para a gente ir para Orlando. Então, aqui no campo laranja, tá? Isso daqui se refere... Oi? Deixa eu só fazer um adendo aqui. Todo mundo entendeu sobre os descontos? Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte dos descontos? Que qual que é a coisa mais fácil dele retomar? Alguém? Não? Acho que tudo certo. Eu já mandei no grupo aqui, tá? Reforçando. Tá ótimo. Tá ótimo. Ó, então, aqui, esse telinha laranja se refere à informação de pagamento, tá bom? Vocês vão perceber isso daqui, ó, valor total do pré-pagamento. Estados Unidos, a gente só trabalha com tarifas de pré-pagamento. Ah, Luan, tem tarifa de pagamento no destino? Tem, só que ela vai aparecer em situações específicas. Então, se eu reservei um carro, um Prestige Collection, se eu estou fazendo uma one way, que eu estou retirando no lugar, devolvendo no outro, se eu coloquei uma cadeirinha na minha reserva, aí aparece valor para pagar no destino. No geral, a gente trabalha com tarifas de pré-pagamento. Tarifa de pagamento no destino tende a ser mais comum em locação na Europa. Mas o que vocês precisam realmente frisar? Quando tiver valor para pagar no destino, o nosso portal vai informar. Esse campo aqui veio zerado, então a reserva é totalmente pré-paga no Brasil. Não precisam se preocupar em, será que é uma tarifa de pré-pagamento? Se não é, não precisa. O nosso portal sempre vai dar essa informação aqui no campo laranja. Insere a cadeirinha, Luan, para eles verem. Com certeza. É legal, inclusive, inserir a cadeirinha, porque já começa a aparecer em todos os carros que a cadeirinha está inclusa. Tá vendo? Ô, meninos, outra coisa, a cadeirinha é pagamento do destino e não tem comissão, né? Não. Não tem, porque a cadeirinha é serviço de balcão. Né? Tudo que é serviço de balcão, ele acaba não sendo comissionado. Aqui a cadeirinha vocês já devem ter percebido que a tarifa até mudou. Não trouxe nem disponibilidade para dólar e Drift, mas aqui, ó, já começa a aparecer quanto que vai ser cobrado no destino, tá bom? Isso daqui, esse valor, ele está destrinchado. É até importante, os impostos aparecem discriminados no pré-pagamento. Deixa eu só ler aqui a dúvida. Aí, na realidade, é o assento de criança, que é $41, e é o imposto, a diferença.
Isso. É imposto. Esse 41,97 aqui, ele se refere ao assento, né? À cadeirinha propriamente dita. Esses outros 8 que estão entrando aqui, eles são taxas governamentais, entendeu? Aí é disso que se refere. No caso, o valor que o passageiro vai ter que pagar no destino é esse daqui. Tá? Esse valor aqui embaixo ele só está destrinchado. Deixa eu ler aqui que eu vi que a Érica mandou uma dúvida. Os impostos que aquela aparecem. parte ali de cima, ó, a Esse daqui? segunda linha, o Ah, 27. tá. Isso daqui é comissionado. Isso daqui é comissionado. Vocês são comissionados desse valor aqui, ó, o valor do pré-pagamento. É o valor do voucher mais os impostos. Aqui na SG a gente paga o comissionamento em cima dos impostos também. Essa é uma diferença, Cris, que eu sempre reforço para vocês, que a SG ela é a única empresa hoje que também, além de cobrar imposto, como todo mundo cobra, mas nós pagamos vocês com os impostos. Tá? Então, isso é muito importante, tá bom? Na verdade, tudo que é pago pela FRT é comissionado. O que é pagamento no destino não é comissionado. Acho que fica mais fácil, né? Pronto. Isso, Isso aí. perfeito. Então, vou seguir aqui, continuar. Vai abrir a nova telinha para a gente fazer o preenchimento de dados. Tá? Aqui tem 2 campos que eles são bons para vocês fazerem consulta de informação. O primeiro está aqui embaixo, esse daqui, ó, informações importantes, qualificações e requisitos. Isso daqui é um link, gente. Podem clicar, pode passar para o passageiro, podem ficar com esse link para vocês. Ele vai ter informação sobre tudo da localidade, né? Então, vai ter informação sobre restrição de idade. Deixa eu aumentar aqui essa telinha e colocar em português, né? Então, tem informação sobre restrição de idade, tem informação sobre política de fumo no carro, tem informação sobre licença para dirigir, sobre taxa, sobre one-way, enfim, uma série de informações que podem auxiliar tanto você na hora de orientar o passageiro, quanto mandar mesmo para o passageiro, vocês conseguem encontrar nesse link. E o legal é que ele sempre vai diferenciar de acordo com o local que eu estou fazendo a locação. Aqui está me trazendo as informações de Estados Unidos, né? Regra de restrição de idade para Estados Unidos. Mas vamos supor que eu estivesse fazendo para Roma. Aqui já traz as informações de Roma. Sempre vai aparecer aqui embaixo esse link e ele sempre vai se referir ao detalhamento específico da localidade que o passageiro está indo. Estados Unidos, então só vai ter informação de Estados Unidos. Bom, o outro são os nossos termos e condições, através deste link aqui, informações importantes. Isso daqui já é algo mais geral sobre locação, não é tão detalhado quanto qualificações e requisitos, mas ele dá um parâmetro muito grande do que o passageiro pode e não pode fazer na locação. Então, vai ter informação sobre documento obrigatório, que eu já vou retomar esse tema com vocês. Idade para conduzir, vocês podem tomar como padrão 25 anos. Menor de 25 pode fazer locação, só que mediante pagamento de taxa. E aí a gente consegue consultar essa informação aqui, ó, no qualificações e requisitos. Aí tem bloqueio, calção, equipamento, enfim, uma série de informações vocês conseguem consultar aqui. E aí vamos falar de documento obrigatório. A gente chama de documentação obrigatória tudo que o passageiro precisa ter em mãos para fazer a retirada do veículo com Hertz, dólar e Thrift. Então, para retirar o veículo com a Hertz, ele vai precisar, primeiro, da CNH física e válida. Tá? Aquela tolerância que tem aqui no Brasil depois do vencimento, ela não existe no exterior, ela não é válida no exterior. E a CNH digital também não é válida. A CNH digital ela só é aceita no Brasil. Em qualquer outra parte do mundo ela não vai ser aceita. Precisa ser esse documento físico e válido e, por incrível que pareça, precisa ser o documento original. Eu falo isso porque já teve caso de passageiro que levou a Xerox e não conseguiu fazer a retirada do carro. Então é importante que seja, de fato, esse documento original. O cartão de crédito com o nome do condutor principal para fazer o bloqueio calção. O voucher impresso, tá? O voucher, ele é o comprovante de que a sua reserva foi pré-paga. Então,
Se foi uma tarifa de pré-pagamento, fala para o passageiro levar o voucher, que é a comprovação de que o pagamento foi feito. E, por fim, o passaporte. Tá? A gente pensa, né, isso daqui é mais uma pegadinha, porque a gente pensa que quando o passageiro está fazendo uma viagem internacional, já subentende-se que ele tem o passaporte em mãos. Só que vamos parar aqui, parar para pensar um pouquinho, aqui na nossa América. A gente tem um acordo do Mercosul em que eu posso viajar para a Argentina só usando o meu RG. Para locação de carro, isso não existe. Para locação de carro, eu sempre tenho que estar com o passaporte em mãos para fazer a retirada do veículo, mesmo aqui na América do Sul. Tá? Então, é por isso que a gente reforça esse detalhe aqui também, de que tem que estar com o passaporte. Pronto. Eu vou fechar esse, e agora vamos preencher os dados. Primeiro e último nome, eu posso colocar conforme consta no passaporte, e-mail do passageiro, e-mail do agente, coloco o meu, e-mail do passageiro, vou colocar o meu também. Não tem problema vocês repetirem o e-mail de vocês aqui, porque na outra tela, depois que a reserva foi feita, eu consigo mandar para o passageiro essa reserva. Então, se eu quiser deixar o meu aqui, não tem problema nenhum. Tá? Tem como eu colocar a informação do voo na reserva. A informação do voo, ela vai ser importante a critério dos códigos de desconto, né? Se eu dei algum desconto de companhia aérea, só que também ajuda o passageiro em caso de no-show. Né? As locadoras, elas fazem a cobrança do no-show, que é a não utilização da reserva. É um valor de $65 que é cobrado. O passageiro ele não aparece para fazer a retirada e não deu nenhum tipo de satisfação. Como que isso funciona caso eu tenha um número do voo aqui? Se a razão do meu atraso foi porque a companhia aérea cancelou o voo, eu tive algum atraso, enfim, não vou conseguir retirar no horário, e a razão disso é a companhia aérea, vocês passam essa informação para a SG, né, o passageiro te contatou para falar isso, vocês passam aqui para a SG, que a SG entra em contato com a localidade e explica para eles o caso, fala, olha, fulano de tal não vai conseguir retirar o carro no horário, o voo dele foi cancelado, isso e aquilo, enfim, não vai conseguir retirar. O que isso acontece para Estados Unidos, tá? Que eu estou falando de Estados Unidos. A gente consegue segurar a categoria que foi locada por até 2 horas. Então, se a meu horário de retirada aqui é às 10, eu consigo segurar essa mesma categoria até meio-dia, e eu consigo manter a reserva ativa em sistema por 24 horas. Passou de meio-dia, o passageiro não conseguiu retirar, o que acontece? Eu garanto que eu vou entregar um carro para esse passageiro, e aí pode ser um upgrade pago ou um downgrade, com reembolso. Isso para Estados Unidos. Para Europa, cada país vai ter a sua regrinha. Então, a gente vai trabalhar no máximo aí 2 horas. Tá? Tem país que é menos, então é importante consultar essa informação. Mas a gente trabalha com até 2 horas para manter essa reserva ativa em sistema. Tá? Passou de 2 horas, a gente não consegue mais fazer essa garantia. Aqui, informação para a gente não precisa preencher, tá? É um campo padrão do portal. Então, vamos para o termos e condições, preencho tudo aqui. Aqui é recapitulando tudo que a gente falou, tá, gente? Inclusive, né, a gente não falou de tudo, ficou faltando a PID no documento obrigatório. A PID é a Permissão Internacional para Dirigir. Ela só vai ser obrigatória até para retirar o veículo com a Hertz em 3 países no mundo, que são a Austrália, a África do Sul e a Nova Zelândia. Vamos só reforçar. Quando eu falo de documento obrigatório, é o que o passageiro tem que ter em mãos para fazer a retirada do carro. Tá? Então, somente na Austrália, na Nova Zelândia e na África do Sul, até para retirar o carro com a Hertz, o passageiro tem que ter a PID em mãos. Nos outros destinos, ela não é obrigatória para fazer a retirada do carro. Mas ainda assim a PID é um documento que é extremamente importante se o passageiro está fazendo uma locação internacional. Por quê? Se eu me envolver em algum acidente, se eu sou parado por alguma autoridade local, o que vão me solicitar é a PID. Se eu não tiver com esse documento em mãos, eu corro o risco de tomar uma multa
ou dependendo do caso, até mesmo busca e apreensão no veículo. Tá? Então, passem para o passageiro que esse documento é extremamente importante que ele tenha, se ele está fazendo uma locação internacional. É muito fácil de pedir, dá para pedir no site do Detran e ela chega em casa. Não preciso nem ir buscar, o correio que manda. Exceto Estados Unidos, tá, gente? Que eu sei que é o forte de vocês. Estados Unidos não há necessidade da PID. Sim. Mas Europa a gente reforça bastante porque é isso, em Europa eles são bem regradinhos, né? Estados Unidos vai muito brasileiro para lá, eles já batem o olho, já reconhecem a nossa CNH. Mas está mandando alguém para a Europa, reforça sobre a PID. E aqui a informação do no-show, tá bom? Que a gente já passou para vocês. Outro detalhe, a não apresentação dos documentos obrigatórios também resultará na cobrança da taxa. Por isso que eu reforcei bastante com vocês sobre documentação, porque se eu levei tudo, mas não levei a minha CNH, eu não vou retirar o veículo. Eu levei a CNH Xerox, não vou conseguir retirar o veículo. Então, tem que se atentar muito ao documento que é obrigatório para retirar o carro. Isso daí gera um desconforto tão grande, a FRT não ganha, vocês se debruçam demais com a reserva do cliente, chega lá, o cliente não retira, além de levar multa, eu não ganho, vocês não ganham, o cliente tem uma dor de cabeça, até reembolso, isso, aquilo, então é bem importante esses documentos. Então, certinho aqui, criar a reserva. Deixa eu fechar aqui a Hand Control. Pronto. Então, agora a nossa reserva foi feita, tá? Eu tenho até um dia antes da minha data de retirada para fazer o pagamento. Então, aqui tem o número de protocolo para eu puxar essa reserva posteriormente, aqui no Constar Reserva. Daqui a pouco eu falo sobre ele. Vamos para cá, valores. Né? Inclusive, já começa a aparecer quanto que vai ser cobrado em reais desse passageiro. Aqui já mostra também o valor para ser pago no destino. E para fazer a emissão dessa reserva, eu sempre vou precisar clicar aqui, ó, emitir voucher. Que o que a gente fez até o momento foi a reserva. Então, aqui é o campo em que nós fazemos a emissão, né, onde a gente faz o pagamento dessa locação. Tudo bem? A FG trabalha em 4 formas de pagamento: o faturado, o cartão de crédito, o Pix e o link de pagamento. Eu acredito que, o Júnior pode até me corrigir, mas eu acredito que vocês tenham todas essas aqui disponíveis. Mas eles trabalham muito com faturamentos. O faturamento? Beleza. O faturamento é até mais simples, gente. Aqui vocês colocam o CPF do condutor e faz o pagamento faturado, tá? Sempre vai ter essa tabelinha aqui, né, do total a ser pré-pago, da comissão, do valor que vai ser faturado, tá bom? Antes de você finalizar, mostra para eles como você consegue, porque assim, muitas vezes eles fazem uma reserva, depois de 3, 4 dias que eles vão emitir. Mostra para eles como você busca a reserva para a emissão também. Você mais melhor para eles, por favor. Beleza. Para buscar a reserva, deixa eu só copiar o código aqui. E aí voltar para a minha tela inicial. E esse código vocês recebem, tá? Porque quando você faz a reserva do cliente, vocês colocam o e-mail de vocês, então vocês vão receber esse código no e-mail de vocês, então vocês não tem como se perder nisso. Uhum. E aí eu consigo buscar de 2 formas. A primeira é aqui no cabeçalho, não tem mistério, tá? Consultar reserva. Aqui eu sempre tenho que colocar os 3 campos, então eu vou com a locadora, o código e o sobrenome do passageiro. E clico no consultar. Mas aí vocês me perguntam, Luan, eu não lembro o código da reserva, eu não lembro qual foi o sobrenome que eu coloquei. Não tem problema. Tem outro campo para fazer a busca, ele fica aqui no nosso menu inicial. Vocês veem agente de viagem. Essa daqui vai ser a tela administrativa de cada um de vocês, tá? Cada agente ele vai ter acesso a esse perfil aqui. Não tenho informação para buscar a reserva lá naquela primeira tela, eu não preencho nada aqui e clico direto no filtrar. O sistema vai trazer tudo o que foi feito no meu login, e aí eu só bato aqui no olho, sobrenome do passageiro, venho em detalhes, pronto, abriu minha reserva. Certo? Boa. O outro
campo é o voucher, vai servir para a mesmíssima coisa, tá? Não tem informação para buscar lá naquela primeira tela, é só clicar no filtrar que o sistema traz tudo. E aqui tem também o Reserve Já, que volta para a nossa tela inicial, o Rede de Lojas, que é para fazer consulta de localidade, mas tem também o site da Hertz para fazer esse tipo de consulta de loja. O Agente de Viagem, que é a tela administrativa de vocês, bom? O Fale Conosco, que é o canal do nosso saque, tem os contatos da SG, na verdade, do saque aqui é o último, mas tem o da Central de Reservas, né, caso precisem de algum suporte da Central. O do comercial, esse daqui é o meu WhatsApp. Quiserem me chamar por aqui, caso precisem de algo, podem ficar à vontade também. Tá? Eu dou esse suporte assim, junto com o Laerte. Tudo que vocês precisarem, podem me pedir esse auxílio também, não tem problema. O do financeiro, tá? Tem o telefone, tem o e-mail do faturamento. E o do Customer Service, que é o nosso saque. O nosso saque, ele presta um atendimento emergencial que funciona exclusivamente aos sábados e domingos, das 9 às 19 horas. A gente vai ter o nosso atendimento em horário comercial, né, que é de segunda a sexta, das 8h30 às 18h, e o nosso emergencial aos sábados e domingos, das 9 às 19h. Aí tem esse telefone aqui, que também é o WhatsApp, e tem o e-mail do nosso emergencial. E o último campo aqui do nosso menu é justamente o do saque, que é para fazer a abertura de chamado, caso seja necessário. Aqui tem o informativo, né? Se for de segunda a sexta, o passageiro está na localidade, manda e-mail aqui para o Orient ou liga nesse telefone. Sábado e domingo, manda e-mail para o emergencial ou liga nesse telefone. Tá? Precisou abrir um protocolo aqui no portal. Faz preenchimento de tudo, abrir chamado, vai gerar um código. Esse código vai servir para vocês fazerem a consulta posteriormente. Tá? O nosso saque, ele não faz as tratativas por e-mail, ele faz as tratativas aqui pelo portal. Então, vocês colocam o número do protocolo aqui, cliquem em pesquisar para ver o andamento da solicitação que foi feita. Esses chamados que o Luan está falando são chamados pós-venda, tá? Pós-locação. Ele voltou da viagem, devolveu o carro, aí ele vira e fala, me cobraram isso, me cobraram aquilo, me cobraram... Aí é por aí que você tem que abrir o protocolo. É diretamente com a gente. Como eu falei, a SG, ela atende o saque da Hertz, Dollar Drift do Brasil inteirinho. Independente, espero que comprem comigo, Hertz, Dollar Drift, mas dependendo de vocês comprarem e tiver problema, nós é quem vamos resolver. No Brasil inteiro. Isso é muito importante. Luan tá mudo. A múdula. É. Bom, ele falou... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Claro, sim. Ah, tá, beleza. Não, tinha aparecido aqui que eu tinha sido mutado, eu não entendi. É Mas, que enfim, quando o Laerte fala, você dá um eco. Entendi. Ó, então, esse daqui foi o processo de fazer a reserva, né, de locação, né? A gente viu aqui onde faz o pagamento, onde eu acesso a minha tela de agente de viagens, né, para fazer as consultas aqui, onde eu consigo colocar um CDP, onde eu consigo consultar as informações de uma tarifa. Enfim, a gente viu no detalhe como que funciona esse processo aqui de locação no portal. Né? E vocês viram que é bem simples. O legal desse treinamento é ver as outras informações que podem complementar aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já entende. Eu vou abrir esse espaço para, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Luan, cancela a reserva para eles verem, por favor. Aqui, ó, vai aparecer sempre um motivo, tá, do porquê que eu estou fazendo o cancelamento. No meu caso, eu vou colocar outras razões, que foi teste e cancelar. É muito importante o cancelamento da reserva, tá, gente? Principalmente quando gera 2, 3 reservas para o mesmo cliente. Porque às vezes você faz uma reserva e o cliente liga depois, altera o horário, altera a data, eu quero outra categoria, e você já fez uma reserva, cancele as reservas que ele não vai ser usada.
Você só vai deixar ativa a reserva que você pagou. Isso. E aproveitando também, né, puxando esse gancho que a gente estava falando de reservas, as reservas que são feitas no portal, elas não geram nenhum custo, né? Então, se, por exemplo, vocês estão fazendo uma cotação, então com aquele passageiro que é indeciso, que ele não sabe se ele já quer fechar ou não, uma dica que a gente pode dar para vocês é: faz a reserva. Por quê? A gente consegue segurar tanto a categoria quanto a tarifa que foi feita. Tá? Então, é mais uma dica para vocês. Não é algo que vai gerar um custo para vocês, desde que ela seja cancelada, né? Não vai utilizar, faça o cancelamento, mas se é um passageiro que ele está ali na dúvida se quer fechar com você ou não, faz a reserva. Tá? A gente segura a categoria, segura a tarifa, segura o câmbio. Isso pode ajudar vocês durante o processo de negociação. Né? Vai que mais para frente o passageiro queira fazer a emissão, a reserva já está ali feita. Deixa eu fechar esse campo aqui. Aqui também dá para fechar. Pronto. Aqui é falando, né, sobre os 15% que está aplicado aqui no nosso portal. Aqui tem outros informativos da SG. O Perguntas Frequentes, tá? Que é o nosso FAQ, praticamente. Aqui tem informação sobre tudo também, tá? Brasil, Europa, Estados Unidos, Canadá, América Latina e Central. E o campo de agências e operadoras, aqui tem informação sobre reembolso, sobre a caução, sobre cancelamento, o do Customer Service, que é o nosso atendimento. O emergencial, vocês vão contratar em situações assim, né, de voucher não aplicado, de downgrade, de indisponibilidade de veículo, né? Então, são esses casos aqui em que a gente consegue contatar o nosso emergencial aos finais de semana. Aqui tem informação sobre faturamento também, sobre o incentivo SG, esse daqui, ó. É muito importante. Incentivo que é liberado aí, né, Cris? Deixa eu só voltar aqui. Eu acho que o Ju perguntou para a Cris, eu interrompi. Pode perguntar, Ju, eu vou fechar aqui o meu microfone. Quanto ao incentivo, Cris, é liberado, né? Não tem problema, né, do incentivo. Não, é liberado. Uhum. É importante o incentivo, tá? Os incentivos são de $3, tanto no nacional quanto no internacional. A gente paga de acordo com o login. O login da Cris paga para a Cris, o login da Mariana paga para a Mariana. São $3 após a devolução do carro, tá? E aí eu vou mostrar para vocês onde que vocês fazem um cadastro. Aqui em agente de viagem, tem informação sobre tudo. Eu vou vir direto para essa daqui. O Luan, o cadastro é a gente de produtos que faz. Daí é só o consultor mandar para a gente e a gente faz. Legal. Tá? Legal. Então, essa parte quem não aqui... Tem senha, quem não tem senha pode chamar ali no chat de produtos que a gente faz. Aí precisa do nome completo, e-mail, data de aniversário, se não me engano, né? Isso mesmo. Então, aqui tem informativo também do nosso incentivo, do atendimento emergencial e do portal de cotação. Era isso. Vocês têm alguma dúvida? Lembrando que nós fizemos só um teste dos Estados Unidos, tá? Mas o passo a passo para a América do Sul, Europa, é tudo a mesma coisa, tudo. Tá? É por aí que funciona. Aproveitar que o Ju falou de Europa, deixa eu só mostrar para vocês. É um detalhe muito simples, tá, gente? Não tem mistério. O processo ele vai ser exatamente o mesmo. O que vai diferenciar quando vocês forem cotar Europa é isso daqui, ó. É muito importante isso. Isso daqui, ó. Pronto. Estados Unidos a gente viu que tinha bastante tarifa, né? Mas no caso são duas famílias só, a Inclusive e as LDW. Aqui para a Europa, a gente também vai ter duas famílias de tarifa. A diferença é tarifas com franquia e tarifas sem franquia. Todas as tarifas super inclusive são tarifas sem franquia. O que significa uma tarifa com franquia? Eu arranhei o carro, eu vou ser cobrado do valor da franquia, né, do valor do conserto desse dano que eu causei ao veículo. Vou pegar aqui de exemplo, só para vocês verem. Vou pegar aqui rapidinho. Qualificações e requisitos. Aqui eu peguei uma tarifa com franquia. A All Inclusive Light, ela vai ser uma tarifa com franquia.
A Super Inclusive, ela vai ser uma tarifa sem franquia. Então, a melhor tarifa para a gente trabalhar para a Europa vai ser sempre a Super Inclusive, porque ela é uma tarifa que é mais completa comparado ao Inclusive Lite, e ela ainda é uma tarifa sem franquia. Por que que é importante se atentar ao caso da franquia? Por causa disso daqui, ó. Deixa eu ver se está no CDW. Está aqui mesmo. Ó. Aqui mostra o valor da franquia caso eu cause algum dano no veículo. Então, vamos pegar o Fiat Panda. Fiat Panda, aqui, ó. Não, não é o mesmo carro. É o de cima. O Summer? É o Summer mesmo? Deixa eu ver. Vou passar o Fiat Panda. Enfim, você... Quer ver? Acho que é um A7. Esse mesmo, esse mesmo. Olha isso. Se eu arranhar esse carrinho aqui, eu vou ter que desembolsar 7.000 euros. Então, é importante a gente passar essa informação para o passageiro, tá? A All Inclusive, ela não é uma tarifa que é ruim de trabalhar, né? Até porque se a gente bater o olho, a gente vê que ela é muito mais barata do que uma Super Inclusive. Só que tem essa questão que é justamente a franquia, tá? Então, qual que é a orientação que a gente passa? O passageiro, ele quer pegar uma All Inclusive Light? Deixa ele ciente o máximo possível, deixa registrado, olha, eu passei a informação de que essa é uma tarifa com franquia e que se ele causar qualquer dano X, Y, Z no carro, ele vai ser cobrado dessa franquia. Tá? Sempre deixem isso reforçado com o passageiro, porque aí resguarda vocês e já deixa o passageiro ciente também de que a responsabilidade pela tarifa que ele locou está sendo dele, entendeu? Porque 7.000 euros para arrumar um Fiat Panda é muita coisa. Esse é muito importante, franquia. Tá? Estados Unidos não existe franquia, agora a Europa se atenta. A tarifa é um pouco mais cara, mas vale a pena. Se acontecer qualquer coisa, ele não tem franquia para pagar. Paga-se apenas uma taxa administrativa e ponto final, entendeu? Então, é muito importante, porque o cliente pode até entrar com processo. O disse-me disse, por isso que o Luan falou, deixa documentado. Mas a Mariana me falou, ou ela não me falou. Aí causa processo, né? Exato. Gente, alguém tem alguma dúvida? Quando a reserva é totalmente paga no destino, temos comissão sobre o voucher normal? Então, a reserva para pagamento no destino, a gente também faz o pagamento de comissão, tá? O comissionamento, ele só vai ser um pouquinho diferente. Ele é feito quando o carro é devolvido. Deixa eu só pegar aqui que eu tenho anotado, que às vezes essa regra aqui, ela me foge da cabeça. Eu posso até adiantar. Como funciona, tá? Pagamento no destino. Pagamento no destino, você tem 10% de comissão, né? Já reduz bastante com o que a FRT tem. O pagamento no destino, para você receber a comissão, ela pode chegar a demorar até 90 dias, tá? Nós vamos receber o valor da comissão para depois nós ligarmos para você para fazer o pagamento para vocês. Então, é assim que funciona. Eu, particularmente, não recomendo muito pagamento no destino, mesmo porque hoje o pagamento no destino é pouco procurado, porque o cliente já quer sair daqui com o voucher pré-pago, pagamento no destino, muitas vezes o cliente chegar lá, ele não vai poder, muitas vezes não, ele não vai poder parcelar. Então, tem esses percalços no caminho, entendeu? E o pagamento no destino, a comissão ela é paga somente sobre as diárias, tá? O valor das diárias, ela não é paga sobre o total da locação. Tá bom? E os itens contratados localmente é que nem cadeirinha, também não são comissionados, tá? É tudo que for contratado no balcão não é comissionado, e o valor dessa comissão ele é pago sobre a diária e não sobre o total. É por isso que é legal a gente trabalhar com tarifas de pré-pagamento, porque além de ser melhor para o passageiro, porque pensa, ele já está saindo aqui com a tarifa dele paga, né, ele não vai ficar sujeito a câmbio, não vai ficar sujeito a nada, e a gente já dá a garantia de que ele tem um carrinho lá esperando por ele. Que quando é uma reserva de pagamento no destino, eu
particularmente, tenho essa sensação, né, de que a gente deixa muito à mercê de eu só fiz a reserva, né, e uma reserva, não é uma garantia de que eu vou ter alguma coisa. Eu reservei, mas, entendeu? Então é legal a gente trabalhar com uma tarifa de pré-pagamento. Tá? Se o passageiro quiser pagar no destino também, então faz o que for melhor para ele, mas a recomendação é trabalhar com pré-pagamento. Pronto, aí tem a outra dúvida aqui, África, aparece que só tem pagando no destino, às vezes a gente passa só para atender o cliente mesmo. Existe alguma, esses destinos, assim, por exemplo, África, o porquê que ele aparece só com pagamento no destino? Tem como a gente ter essa opção de pré-pagamento também, ou não tem como? Isso vai muito pela negociação da própria loja, né? A África é um destino que eles só trabalham com tarifas de pagamento no destino. Tá. Eles não disponibilizam tarifas de pré-pagamento, por isso que a gente não consegue ter. Nós tínhamos essa tarifa de pré-pagamento, mas estamos no momento sem o pré-pagamento na África do Sul, por enquanto. Alguém? Beleza. Alguém? Cris, sobre a comissão do Nacional, tá 15 com 10, é igual ao Inter. Ah, é igual? É igual. Tá. Beleza. Todos os carros que saem com seguros, já saem com seguros de todo o casco do carro, tá? Você não precisa se preocupar com nada. Porém, a loja, a localidade, ela oferece alguns serviços. Tá? O que são serviços? Serviços de o PERS, que é guincho, chaves trancada no carro, PAI-PEC, que é seguro para o passageiro que está lá dentro. Então, são serviços que são oferecidos no balcão, tá, gente? Então, tome muito cuidado com isso, tá? Mais alguém tem alguma dúvida que ficou faltando? Uma informação para vocês é que a gente está fazendo os testes na Infotera, e a gente espera que essa semana, no máximo na próxima, já esteja ligado lá, daí a gente avisa todo mundo, tá? Isso é muito importante. Isso é tão importante. Tá montado, Laerte. Aí. As empresas que estão integradas agora com a gente está sendo um diferencial de vendas, isso está ajudando bastante. Você mesmo falou para mim, a hora que integrar, as coisas vão melhorar. Sim. E melhora mesmo. Eu estou vendo isso nas outras operadoras, isso Sim. vai ajudar bastante a nós. Aí a Cris depois dá um feedback quando vocês, que estiver integrado, tudo, mas a princípio, trabalhar em cima do portal. Isso. No Compre Fácil não, Ana, porque eles estão conectados lá na Infotera e a gente ainda não desenvolveu a API com a Gênios, e não tem previsão, infelizmente. Mais alguma dúvida? Vocês não são obrigados, claro, a saber de tudo, né? Conforme eu falei, vocês têm várias outras coisas para fazerem, né? Mas a gente está aqui à disposição, tem o Luan, que é suporte, tem a nossa central, então a gente está à disposição aí do que vocês precisarem. Eu provavelmente vou estar no Explora novamente, Cris, em Foz do Iguaçu. Que bom. A gente tem que dar continuidade na nossa parceria, é muito importante estar sempre com vocês. A gente vai se ver aí em Foz do Iguaçu novamente, mas a gente está aberto aí para que vocês precisarem de qualquer dúvida, tá, gente? Lembrando, tá? Reserva é reserva. Não vai adiantar de nada. Tem que fazer o pagamento. Exato. E mais uma vez, quem não tem senha, só chama ali no chat de produtos, já manda os seus dados e a gente arruma a senha para vocês. Tá? É bem rapidinho. Mais alguma dúvida? Alguém? Bom, eu acho que não, Laerte. Acho que é isso, mas qualquer coisa a gente te chama também. O Laerte está sempre aí à disposição para ajudar a gente. Obrigada, Laerte, por tudo. Obrigada, Luan, também, por todo o apoio de você sempre. A gente tem um carinho aqui grande pela SG. Obrigado. Espero que a gente ligue logo aí na Infotera para poder aumentar essas vendas. Vai ligar, sim. Gente, um bom dia para vocês. Muito obrigado. A gente fica à disposição e obrigado pela parceria. Obrigada a vocês, meninas.